Olá, bom dia! Estamos começando a semana com o Bom Dia News desta segunda-feira, 26 de novembro de 2018, aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o jornal trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal O Dia. Com medo de perder seus direitos, casais homoafetivos antecipam casamento. Política: Piauí é o estado do Nordeste com o menor percentual de mulheres prefeitas. E no Caderno Empreender você vai conferir: personal chefe dá dicas de preparo para a ceia natalina. Esses e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. Começou a funcionar no final de semana as mudanças no sistema de transporte público na zona leste de Teresina. As principais mudanças são a implementação do corredor leste e de sinais sonoros. Quem traz mais informações para a gente são os repórteres Zanviana e Edinaldo Rodrigues. O corredor João 23 tem 5 estações de embarque e desembarque de passageiros, todas climatizadas e com portas automáticas. Ao longo da avenida foram instalados 4 semáforos sonorizados para facilitar a travessia dos pedestres com total segurança, inclusive pessoas com deficiência visual. O corredor leste, que compreende o trecho a partir daqui, do final da ponte Juscelino Kubitschek e vai até o Balão do São Cristóvão, na zona leste de Teresina, começou a funcionar neste final de semana. Mas os motoristas e também os pedestres só vão sentir mesmo o funcionamento durante a semana, quando o fluxo de carros é bem maior. Já com o funcionamento do terminal Livramento na zona sudeste, todos os dias serão beneficiados os seguintes bairros: Dirceu Arco Verde 1 e 2, Tancredo Neves, Comprida, Parque Ideal, Alto da Ressurreição, Frei Damião, Gurupi, Boa Esperança, Parque Itararé, Bom Sucesso, Parque Jurema, Redonda, Renascença, Todos os Santos, Jardim Europa, Deus Quer, São Paulo, Parque Puti e Manuel Evangelista. O governador Wellington Dias anunciou um pacote de medidas para a redução de gastos que os órgãos do estado deverão adotar de forma imediata. O principal objetivo é reduzir despesas e garantir o pagamento de salários e também investimentos. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de adequar o organograma do estado ao programa que apresentamos durante o período eleitoral. Além disso, de adequar a realidade desafiadora que vive o Brasil, ou seja, se pudermos fazer mais com menos, melhor. Então, esse casamento, que não é só de corte, mas também de um planejamento para o uso da tecnologia, da qualificação, da eficiência, ele é fundamental e é isso que eu quero apresentar, se Deus quiser, para o novo mandato. O Ministério da Educação homologou as novas diretrizes curriculares para o ensino médio. As mudanças no currículo não passam a valer imediatamente, mas já começam a ser preparadas pelos gestores. Vamos conferir. As diretrizes elas vão nortear a Base Nacional Comum Curricular, né? Ainda tem um currículo para ser construído, que é o currículo do ensino médio. E esse currículo, ele nos diz que a forma de ensinar ou fazer ensino-aprendizagem do nosso aluno, ela agora está norteada nos itinerários formativos. A gente não conhece mais disciplina, a gente conhece a área do conhecimento. Então, essa área são 5 áreas do conhecimento, né? A linguagem, a matemática, ciências da natureza, ciências humanas e a formação técnica profissional. Dentro de cada uma dessas áreas, a gente tem um conjunto de disciplinas que tem que nortear a formação centrada no eixo de formação. Agora, com algumas especificidades, que é a questão da formação voltada para a criatividade, uma leitura maior, o aluno ter conhecimento científico e conhecer o ambiente onde ele está para agregar mais valor àquele conhecimento que ele recebeu dentro das áreas correspondentes. Dentro dessas especificidades, a diretriz ela aponta num sentido. Nós temos muitas dificuldades no Brasil, por exemplo, de localizar escolas, de termos contratos de professores, de uma educação de qualidade chegar a um lugar mais distante. Por exemplo, se você olhar a Amazônia, né?
Eu tenho locais que eu passo 15 dias viajando para me chegar a uma escola. No Piauí, são mais de 1.000 quilômetros de distância ponta a ponta. Então, isso vai facilitar a formação dos nossos alunos. Bem, mas a diretriz diz que é opção de se fazer para o ensino diurno você usar 20% a distância, para o ensino noturno 30% e para a educação de jovens e adultos 80%. Né? Como é que vai se fazer isso? Isso é um processo de construção. Então, nesse processo de construção, por exemplo, para o eixo, a educação de jovens e adultos, estabelecer 80% a distância é voltar a educação de jovens e adultos ao semipresencial. Hoje, ela é presencial. Né? Então, é facultar a escola a utilizar esse meio. Hoje, a gente usa a mediação tecnológica. Então, de alguma forma, isso vai favorecer. Podemos ter problemas. Por exemplo, para alfabetizar é praticamente impossível fazer, por isso que 20% é destinado para tal. Né? Mas eu gostaria de chamar a atenção também para outros pontos. A questão, por exemplo, do Enem. O Enem ele vai mudar de configuração com essa nova diretriz. No primeiro dia da prova vai ser usada a Base Nacional Comum Curricular. No segundo dia da avaliação, ela segue um itinerário escolhido pelo aluno durante a sua formação na educação básica. Né? Então, nesse contexto, a gente volta a ter uma coisa muito parecida naqueles vestibulares antigos, né? Só que com a roupagem diferente. Todos os alunos fazem um exame no primeiro dia da base completa, o que é exigido nacionalmente, e no segundo dia ele vai fazer uma prova para a área que ele escolheu seguir na educação superior da formação profissional, né? Alguns itens pesaram mais na inflação do último mês. Combustível, gás de cozinha e energia elétrica puxaram esses índices, prejudicando sobretudo a população mais pobre. Vamos conferir. Combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, bens insubstituíveis para os consumidores. E para garantir, tem que economizar. Com tantas coisas difíceis, né, as coisas estão caras, termina tendo que sacrificar alguma coisa para comprar outra. Aí tem que dar prioridade para aquelas coisas que são mais necessárias e mais úteis. Tem que ralar muito para conseguir comprar, né, porque pesou muito no bolso. Eu ligo o ar-condicionado, deixo ali uma meia hora, quando o quarto esfria um pouquinho, eu coloco o ventilador, né, porque a energia vem um absurdo. Todo mundo arruma um jeito de reduzir ou substituir alguns produtos para que os principais caibam no orçamento. Em 2017, 50% da população sobrevivia com menos de um salário mínimo e 72% com menos de 2. São dados acumulativos e que representam que a maioria da população é de baixa renda. A gente tem aí uma população que ofere uma baixa renda, que já vive em condições precárias dentro da perspectiva de renda, e o aumento no preço desses 3 itens, o máximo que ela pode fazer, o maior impacto é exatamente na tentativa de uma reeducação do consumo, na questão da utilização. O preço de bens essenciais para o próximo ano ainda é uma incógnita para os economistas, já que a estrutura desse mercado é monopolista e os preços são administrados pelo governo. Quando você tem uma política de preços administrados, você tem o governo, o Estado, né, agindo em favor de uma população no sentido de tentar controlar preços e oferecer os melhores preços, considerando esse perfil de população que eu já citei, né, que é uma população que não ofere grandes rendas. E daqui a pouco o Tribunal de Contas do Estado vai realizar uma audiência pública para discutir a cessão de policiais militares para outros poderes e órgãos do Estado. O encontro acontece às 9 horas, na Escola de Gestão e Controles do Tribunal de Contas. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta o assunto é política. A gente vai receber aqui nos nossos estúdios o senador Elmano Ferri. Então fica ligadinho que a gente volta já.